E aí, sabe aquele conforto, aquela tranquilidade de ver o dinheiro rendendo ali 1% ao mês na renda fixa, com toda a segurança, toda a previsibilidade? Pois é, parece que isso aí está com os dias contados. Será que é o fim da festa para o investidor mais conservador? Bom, vamos mergulhar nisso e entender o que os dados estão mostrando sobre essa virada de chave no cenário de investimentos aqui no Brasil. Mas antes de começar, aquele aviso super importante, tá? Tudo que a gente vai conversar aqui tem um propósito puramente educacional. A ideia é a gente entender junto o momento da economia, não é para ser nenhum tipo de conselho ou recomendação financeira. Combinado? Então, vamos direto para a pergunta que não quer calar. A pergunta que provavelmente trouxe muita gente até aqui. Aquele famoso 1% ao mês, fácil de achar em qualquer CDB por aí, vai mesmo sumir do mapa? Olha, a resposta curta, se a gente olhar os sinais da economia, é que sim, essa realidade está mudando. A gente viveu um bom tempo em que a renda fixa no Brasil era um verdadeiro oásis, né? Juros altos significavam um retorno excelente com risco baixíssimo, uma paz de espírito para o investidor. Só que agora tem uma mudança bem grande pintando no horizonte, e entender essa transição é crucial. Mas por que exatamente o cenário vai mudar? Isso não é achismo, não é uma bola de cristal. Existem indicadores econômicos bem claros que estão sinalizando o começo de um novo ciclo. Um ciclo de juros mais baixos. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Basicamente, a gente tem três fatores principais que estão cozinhando essa mudança. Primeiro, a inflação, medida pelo IPCA, que finalmente está começando a entrar nos eixos, a chegar perto da meta. Segundo, a atividade econômica está numa baita desaceleração, um sinal de que a economia está esfriando. E por conta desses dois pontos, o próprio mercado já está apostando que o Banco Central vai começar a cortar a nossa taxa de juros, a Selic. E para ter uma ideia do tamanho dessa freada na economia, dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra que o nosso nível de atividade hoje está parecido com o de momentos de crise pesada, sabe? Como a crise global de 2008, a recessão de 2015 e 2016 e até a pandemia. O recado é bem claro. Com a economia andando tão de lado, a principal ferramenta que o Banco Central tem para tentar reanimar as coisas é justamente baixar o juro. Ok, entendi. Os juros vão cair. Mas e aí? O que isso significa na prática para os investimentos? A parte boa é que a gente não precisa adivinhar. A história recente do Brasil já nos deu uma aula sobre o que acontece quando a gente entra num ciclo de queda de juros. E essa imagem aqui é a prova disso. Pega o último grande ciclo de queda. Em 2016, a Selic estava lá na estratosfera, em 14,25%, e a Bolsa patinava nos 40 mil pontos. Passam-se 3 anos, os juros caem para 6% e, BUM! A Bolsa simplesmente triplicou, chegando perto dos 120 mil pontos. É uma relação inversa quase que matemática. Então, vamos resumir essa dinâmica. Cenário de juros altos. A renda fixa é a estrela. Todo mundo corre para a segurança. Só que isso custa caro para a economia. O crédito some, as empresas não investem. Agora, no cenário de juros baixos, a renda fixa perde o brilho. E o que acontece? O dinheiro precisa ir para algum lugar. O crédito fica barato, a economia ganha um fôlego e o capital, claro, vai caçar retornos melhores em outros ativos, como ações e fundos imobiliários. Certo, se a renda fixa vai render menos, a pergunta de $1 milhão é: para onde vai o dinheiro de quem gosta daquela renda mensal, daquele dinheirinho pingando na conta todo mês? Uma das alternativas mais comentadas, que é tipo um primeiro passo para fora da renda fixa, é o tal do aluguel digital, ou seja, os fundos imobiliários, os FIIs. E os números aqui são bem interessantes. A gente está falando de um rendimento médio em dividendos que pode chegar a 10,3% ao ano. E a cereja do bolo. Esse rendimento, que é o aluguel que cai na conta todo mês, é totalmente isento de imposto de renda para a pessoa física. E essa comparação aqui é matadora. Um imóvel físico, depois de tudo, rende em média um 0,39% ao mês. Já uma carteira de FIIs pode render mais que o dobro, um 0,85%. E isso sem nem falar da dor de cabeça com inquilino, reforma, imposto de renda sobre o aluguel e, claro, precisando de muito menos dinheiro para começar. Tá, mas como é que esse tal de aluguel digital se encaixa na vida real? O grande poder dos FIIs é justamente esse: transformar um patrimônio investido numa fonte de renda passiva que pode literalmente pagar as contas do dia a dia. E olha só esse efeito de escala que legal. Com R$ 50 mil investidos, a renda mensal já ajuda a pagar as contas de consumo, tipo água, luz, internet. Com 300 mil, já dá para pagar despesas maiores, como condomínio e IPTU.
E com 1 milhão, a gente está falando de uma renda de mais de R$ 8.000 por mês. Isso aí já garante uma aposentadoria bem mais tranquila, né? Bem acima do teto do INSS. Portanto, o ponto central aqui é o seguinte: essa migração de dinheiro da renda fixa para a renda variável não é uma suposição, é um movimento que os especialistas esperam e que, na verdade, já está começando. A gente vai ver um fluxo gigante de capital procurando onde render mais. E se posicionar antes que a manada chegue pode ser uma bela vantagem. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com essa festa da renda fixa aparentemente chegando ao fim e um ciclo totalmente novo na economia começando a dar as caras, como é que o patrimônio de quem investe está posicionado? Está preparado para essa nova fase? Essa é uma pergunta, olha, fundamental para se fazer nesse exato momento de transição. Valeu pela companhia e até a próxima!